Bom dia, pessoal, tudo bom? Quem fala é a professora Sabrina, tudo bem com vocês? Olha só, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre a língua portuguesa e o assistente administrativo. Então, a gente vai conversar um pouquinho por que a língua portuguesa é tão importante no âmbito profissional, né? E aí, consequentemente, para o assistente administrativo, tá bom? Vamos começar, então? Então, pessoal, vamos começar com o vídeo dessa semana. Como eu falei, então, a gente vai falar hoje um pouco sobre a língua portuguesa e o assistente administrativo, né? Qual que é a importância da língua portuguesa para o assistente administrativo? Será que tem alguma importância? Primeiramente, vamos pensar que, assim, a língua portuguesa e o mundo corporativo, tá? Eu já devo ter falado, eu lembro que eu já falei em alguns outros vídeos, tá, meus aqui, sobre essa questão, né, da boa comunicação, né? E a boa comunicação não se restringe só no escrever, também é no falar, tá? Então, é importante, sim, no mundo corporativo, você saber escrever bem, né? Você saber falar bem. Mas a questão do escrever, eu digo que, assim, não é que você escrever difícil, não é que você tenha que escrever difícil e bonito, mas que você saiba escrever de forma clara e objetiva. Porque, assim, quem não escreve corretamente pode deixar a impressão de que não consegue pensar de uma forma coerente, né? E aí, por isso, não consegue reproduzir esse pensamento por escrito. Então, é importante que quando a pessoa vai escrever, ela escreva um texto simples e que a pessoa que estiver lendo, ela consiga compreender a mensagem, né? Então, é preciso ficar atento com a questão do uso da língua portuguesa, porque quando a gente fala, né, no trabalho, não é da mesma forma que a gente conversa com os nossos amigos, né? Então, assim, cada local tem uma regra de uso da língua portuguesa. Então, é necessário a gente entender e conseguir usar essas regras, né? Porque se a gente não conseguir usar essas regras, a gente não vai conseguir se encaixar no ambiente de trabalho, né? Então, assim, quando eu tô no trabalho, principalmente quando a gente trabalha quando a gente está trabalhando num ambiente mais formal, a gente tende, né, a usar a língua formal. Então, a gente não vai usar a mesma língua, né, quando a gente está conversando com um colega ou quando a gente está em casa. Então, a gente tem que saber diferenciar isso, tá? E qualquer uma dessas formas de comunicação, né, que eu falei antes, tanto a escrita ou como a falada, é interessante que a gente conheça o correto funcionamento da língua portuguesa, tá? Porque a gente vai precisar, sim. Então, daí tá o nosso próximo slide. Falar e escrever o português corretamente são importantes para o assistente administrativo? Obviamente, foi o que eu falei antes, assim, né? Falar e escrever bem é inteiramente importante, porque para o assistente administrativo conseguir atuar bem no seu trabalho, né, vai se tornar mais fácil o desempenho das suas tarefas, ele sabendo falar e escrever corretamente, né? Porque vamos pensar assim comigo. Quais são as responsabilidades do assistente administrativo? Redigir cartas, relatórios, escrever e-mails, né? E se você não tiver um conhecimento da língua portuguesa, vai ser difícil você desempenhar essa função. Então, sim, é necessário ter bons conhecimentos de gramática e da escrita formal, tá? Então, aqueles que querem trabalhar nessa função de assistente administrativo, é interessante buscar se inteirar mais, assim, na língua portuguesa para não cometer erros de gramática, né? Apesar de que hoje, quando você vai trabalhar lá no editor de textos, o Word, enfim, existe o corretor ortográfico, né? Mas a gente não pode confiar inteiramente nele, a gente também tem que saber
né, que aquela palavra que eu escrevi, ups, tá errado, vou consertar aqui, né? Então é importante a gente compreender, saber um pouquinho mais da língua portuguesa. Eu sempre, quando eu tô nas oficinas, eu sempre falo para vocês, né, o quão importante é o uso da língua portuguesa para essa função do assistente administrativo, né? Porque, como eu falei, o assistente administrativo normalmente vai estar sempre essa é a função do assistente administrativo, né? Como eu falei, redigir cartas, relatórios, escrever e-mails. Imagina você escrever um e-mail cheio de erros de ortografia, né? Então, é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então aqui eu vou passar para vocês alguns errinhos, tá, de português que são bem comuns assim no ambiente de trabalho, que é para vocês já ficarem ligados e procurarem então, se tiverem alguma deficiência nisso, buscarem então ler mais sobre, tá? Então assim, quais são os erros que são cometidos assim no ambiente de trabalho? Substituir o A vogal pelo A com H. Aí eu coloquei aqui um exemplo de duas frases, uma errada e outra correta. Então aqui, ó, a errada. Estou há 10 meses trabalhando no cargo de assistente administrativo. E a frase correta. Estou há 10 meses trabalhando no cargo de assistente administrativo. Então, aquele A ali, a vogal A que está na primeira frase que está errada, ela tá empregada como expressão de tempo. Então, quando a gente usa uma frase para indicar tempo futuro, aí sim a gente usa o A com o A vogal. Mas se a gente for usar o A, uma frase para falar sobre tempo passado, a gente usa o A com o H. Então por isso que ali o A na primeira sentença ela tá errada, porque ela tá falando esse A aqui. Vocês percebam que estou há 10 meses trabalhando no cargo de assistente administrativo, ele está indicando tempo passado. Então, para indicando tempo passado, eu uso o A com H, tá ok? E o A vogal só para expressão, para indicar tempo futuro, tá? Por exemplo, assim, eu vou viajar daqui a 2 semanas, então é tempo futuro, daí eu uso o A vogal, tá? Outra expressão também que muitas vezes a gente que eu já vi bastante e que se usa errado falar as horas, 12:30 ou 12:30. Então aqui as duas sentenças, a primeira está errada, a reunião está marcada para o 12:30. E a sentença correta, a frase correta, a reunião está marcada para 12:30. Nesse caso, então, o correto é 12:30, porque a palavra meia é um numeral fracionário e ele está se referindo à metade de um todo, de uma unidade. Então, sendo ele um numeral fracionário, ele vai estabelecer concordância com a unidade fracionada. Nesse caso aqui, a unidade fracionada é a hora. Então, hora é um substantivo feminino, ou seja, 1h, meia hora. Então, 12:30, tá? Onde e aonde também são erros que eu vejo frequentemente, tá? Então, aqui na frase errada, aonde estão os relatórios de venda desse mês? E a frase correta, onde estão os relatórios de venda deste mês? Por que aonde está errado? Porque assim, ó, a grande diferença entre aonde e onde é que o aonde, tá? Ele é utilizado em situações que não mudam de lugar. O onde, né? Ele tem que ser utilizado em situações que não mudam de lugar. Por exemplo, onde fica a casa? Onde está o dinheiro? Então, onde estão os relatórios de venda, tá? E o aonde, ele indica ideia de movimento, tá? Aonde você vai? Vamos aonde? Então, o aonde, tá? Prestem atenção. O aonde a gente só usa, então, quando se indica a ideia de movimento, tá?
Aqui, outro errinho também. Houve e houveram. Na frase errada, houveram 2 problemas com os computadores esta semana. O que tem errado aqui, né? Quando o verbo haver, ele tá no sentido de existir, e que é esse caso aqui, porque eu posso substituir o houve por existir. Então, existem 2 problemas com os computadores dessa semana. Então, quando o verbo haver, ele tá no sentido de existir, então não existe o sujeito na frase. Então, por isso que a gente mantém sempre a terceira pessoa no singular. Então, a frase correta é: houve 2 problemas com os computadores desta semana. Outro erro também, que eu vejo bastante: mas e mais. Aí na frase errada, o rapaz é esforçado, mas se atrasa com frequência. Por que essa frase está errada? Porque assim, ó, a gente tem que lembrar que mas é contrário de porém, e mais é advérbio de intensidade. E aqui, nessa frase, eu tô usando o mas, né, como contrário. Então aqui, ó, a sentença correta seria: o rapaz é esforçado, né, mas se atrasa com frequência, tá? Porém, se atrasa com frequência. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quando forem usar o mas, pensem que o mas é contrário de porém. Então, quando tu conseguir encaixar o porém na frase, então é porque é mas, tá? E mais é advérbio de intensidade. Então, assim, o que seria interessante, né? O que fazer para se dar melhor com a língua portuguesa? Ai, professor, eu odeio escrever, não gosto de escrever, não gosto de ler. Assim, então, o que eu digo para vocês? Como eu falei anteriormente, para quem quer trabalhar nessa área de assistente, nessa função do assistente administrativo, tem que saber escrever bem. Como eu falei, não precisa ser o primor, né? Saber escrever difícil, não, mas saber escrever de forma correta e clara, né? Então, uma forma assim, tá, que a gente tem para a gente poder melhorar o nosso português ou para se dar melhor com a língua portuguesa é a leitura, tá? Já falei isso antes, já tinha abordado também isso no vídeo anterior, mas vou reiterar novamente, assim, é criar um hábito de leitura, né? Porque isso te ajuda a escrever, tá? Normalmente quem lê bastante consegue escrever bem, porque quando você lê, você não percebe, mas você já está internalizando as regras da língua portuguesa, né? Então, busquem algum tipo de leitura que vocês gostem, assim, tá? Porque, como eu falei, quem lê bem, escreve bem. Então, é lendo que a gente aprende sem perceber as normas da língua portuguesa. Então, pensem em ler, sei lá, um jornal, revista, livro, alguns textos mesmo da internet, tá? O importante é vocês tentarem ler, nem que seja assim, 15 minutinhos por dia, né? Porque treino, a leitura também é um treino, né? A gente precisa ter empenho, ter dedicação, né? E a gente precisa colocar a leitura como um hábito, assim, fazer a leitura um hábito, tá? Então, começa assim, dedicando, assim, reservando, então nem que seja 15 minutinhos de leitura por dia, tá? Pode ser em qualquer lugar, pode ser à noite, pode ser dentro do ônibus, pode ser no intervalo das aulas, até no banheiro se você quiser. O importante é vocês tentarem fixar uma rotina assim de leitura, né? E aí daqui a pouco vocês começam com 15 minutos, daqui a pouco é 20, meia hora, tá? E aí textos que vocês achem que sejam prazerosos, que sejam interessantes para vocês. Como eu falei, qualquer coisa, assim, pode até ser um textozinho da internet, que como vocês estão mais assim com o telefone à mão, né?
Então daqui a pouco vocês acessam um texto, alguma coisa ali pela internet, mas tentem fazer esse exercício de leitura, que é muito importante, tá? Para quem quer trabalhar na função do assistente administrativo, é importante saber escrever. E você lendo é um exercício que faz com que você aprenda a escrever também, né? Sei que de vez em quando dá uma preguicinha, mas vamos tentar deixar a preguiça de lado e fazer a leitura como um exercício assim de persistência, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Então, pessoal, essa semana é isso, então. Para a próxima semana eu trago mais vídeos, então, e a gente fica por aqui, tá? Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.